Sabe aquele tipo de escolha que você faz sabendo que pode dar errado? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. Eu trabalho como garota de programa na Noite Carioca, uma boate famosa na zona norte do Rio. Já vi e vivi muita coisa, mas nada que me preparasse para o que estava por vir. Era uma sexta-feira, o movimento estava fraco quando meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas acabei clicando. Oi, Luana. Era uma voz masculina, grave, bem educada. Ele disse que me encontrou por indicação e queria me contratar para um serviço. Até aí, nada demais, mas o que ele disse depois acendeu um alerta. Quero que você venha até minha casa. É numa área mais afastada, mas eu pago o triplo do que você costuma cobrar. Triplo. Era uma quantia absurda. Eu hesitei. Afastada como? Isso é seguro? O cara riu, meio sem graça. Relaxa, é tranquilo. Só quero companhia. Moro sozinho desde que minha esposa faleceu. Eu estava em dúvida, mas a grana era boa demais para recusar. E a verdade, as contas não estavam dando trégua. Aceitei. Combinamos o horário e ele mandou o endereço. Quando entrei no carro do aplicativo, o desconforto começou. O caminho era cada vez mais vazio, com ruas mal iluminadas e um silêncio que só piorava. O motorista, um senhor simpático, me olhou pelo retrovisor e perguntou: primeira vez indo para essa área? É, mais ou menos. Por quê? Ele fez uma pausa antes de responder. Nada, não. Só toma cuidado. Essa frase ficou martelando na minha cabeça enquanto ele seguia pela estrada de terra. Quando finalmente chegamos, eu quase pedi para ele me levar de volta. A casa era isolada, velha, com as paredes descascadas e luzes piscando no alpendre. Algo ali já parecia errado, mas eu ignorei meu instinto. E olha, esse foi meu primeiro erro. Quando bati na porta, senti o ar gelado. A casa parecia querer me engolir. Ela abriu devagar e lá estava ele, Roberto. Um cara alto, magro, com um sorriso que parecia ensaiado. Você deve ser a Luana. Entra, por favor. O interior da casa não era melhor que o lado de fora. O cheiro de mofo era forte e os móveis pareciam ter saído de um brechó abandonado. Ele fechou a porta atrás de mim, girando a tranca com calma. Eu senti um calafrio. Tá tudo bem? Parece meio nervosa, ele perguntou, enquanto apontava para uma mesa de jantar bem arrumada. Não, tô de boa, só cansada da viagem. Sentamos à mesa e ele começou a fazer perguntas. No início eram coisas normais, de onde eu era, há quanto tempo trabalhava. Mas logo ele começou a entrar em assuntos estranhos. Você acredita no destino, Luana? Que algumas pessoas são escolhidas para coisas maiores? Eu ri de nervoso. Ah, não sei. Acho que não penso muito nisso. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era como se ele tivesse gostado da minha resposta por algum motivo que eu não entendia. Enquanto ele falava, meus olhos começaram a escanear a casa. As janelas tinham grades por dentro e a porta de entrada tinha uma tranca reforçada. Era como se a casa fosse feita para ninguém sair. De repente, ele disse algo que me congelou. Você sabe que é especial, né? Eu consigo sentir isso. Talvez você seja a única que pode completar o que começou. Meu coração disparou. Tentei disfarçar, mas sabia que tinha algo terrivelmente errado. Depois daquela frase, tudo em mim gritava que eu tinha que sair dali. O problema? Eu não fazia ideia de como. Roberto parecia ler minha mente, porque ficou me observando por alguns segundos, como se quisesse medir minha reação. Você tá tensa, Luana. Relaxa, a noite tá só começando. Ele sorriu, mas não era um sorriso de verdade. Eu forcei uma risada, tentando parecer despreocupada. Não tô tensa não, só estranhei o lugar, sabe? É bem isolado. Eu gosto de tranquilidade. Odeio ser incomodado, aqui ninguém nos atrapalha. Ele falou isso com uma calma que só me deixou mais nervosa. Enquanto ele falava, minha cabeça estava a mil.
Eu precisava achar uma saída. Comecei a reparar nos detalhes ao meu redor. As grades nas janelas, a tranca pesada na porta. Aquilo não era normal. Então, ele começou a fazer perguntas. Primeiro sobre a minha vida. Você tem família? Alguém que mora com você? Depois, coisas mais pessoais. Você já pensou em como gostaria de morrer? Essa última me fez travar. Meu coração disparou, mas eu forcei um sorriso. Que pergunta esquisita. Não, nunca pensei nisso. Ah, deveria. Todos deveriam. A morte é inevitável, mas o jeito que ela acontece, isso faz toda a diferença. Minha garganta secou. Eu precisava ganhar tempo. Então fingi interesse. Por que você está falando disso? Ele deu de ombros. Porque eu acho que você é diferente, Luana. Talvez seja por isso que você está aqui hoje. Nesse momento, ele se levantou, dizendo que ia buscar mais vinho. Assim que ele saiu, meu instinto gritou: procura uma saída agora. Levantei devagar e comecei a andar pela sala. Tinha um corredor que levava a 2 portas. Uma delas estava trancada, mas a outra estava entreaberta. Do lado de dentro, vi uma escada que descia para o porão. Algo naquele lugar me puxava, mesmo com o medo me dizendo para não ir. Desci a escada devagar, o coração quase saindo pela boca. Cada degrau rangia e eu segurava a respiração para não fazer barulho. O cheiro lá embaixo era pior. Mofo misturado com algo que eu não conseguia identificar, mas era horrível. Quando cheguei ao fundo, a luz fraca de uma lâmpada pendurada iluminava o espaço. Era como uma oficina, mas com um toque macabro. Tinha uma mesa com ferramentas, alicates, facas e até um martelo. Ao lado, um armário cheio de objetos que não pertenciam a Roberto. Sapatos femininos, bolsas e até documentos de identidade. O pior veio quando vi a parede. Tinha várias fotos penduradas, todas de mulheres sorrindo. Ao lado de cada foto, pendurados em pregos, estavam objetos pessoais delas. Colares, brincos, pedaços de roupas. Era como se ele colecionasse pedaços de cada uma. Meu corpo congelou. O medo me dominou. Eu não conseguia mexer as pernas. Foi aí que ouvi passos. Roberto estava voltando. Meu cérebro entrou em pânico. Olhei ao redor e vi um armário grande. Me escondi ali dentro, tentando controlar minha respiração. Mas era quase impossível. Os passos dele ficaram mais altos. E depois ouvi a voz dele. Você desceu, Luana. Curiosa, não é? Isso sempre acontece. Não se preocupe, eu vou achar você. O som das botas dele ecoava pelo porão. Ele estava se aproximando. Meu peito subia e descia tão rápido que achei que ele ia me ouvir. Então, ele parou bem na frente do armário onde eu estava escondida. Eu vou contar até 3. Se você sair, prometo que não vai doer. Eu estava ali, encolhida dentro do armário, ouvindo a contagem dele começar. 1. Minha cabeça estava a 1000. O que eu ia fazer? Eu não tinha como lutar contra ele. 2. Minhas mãos tatearam desesperadamente dentro do armário, procurando algo. Qualquer coisa que pudesse virar uma arma. 3. A porta do armário abriu com um tranco e ali estava ele, me encarando com aquele olhar vazio. Por reflexo, eu segurei o primeiro objeto que encontrei, um pedaço de cano enferrujado, e acertei ele na cabeça. Roberto cambaleou para trás, segurando a lateral do rosto, e eu saí correndo. Você vai se arrepender, sua desgraçada, ele gritou, a voz reverberando no porão. Eu subi as escadas como se minha vida dependesse disso. E bem, dependia. Quando cheguei ao corredor, corri direto para a porta da frente, mas ela estava trancada. A chave. Eu sabia que tinha visto uma chave no porão, pendurada na parede perto da mesa de ferramentas. Respirei fundo e me obriguei a voltar. Meu corpo tremia tanto que parecia que minhas pernas iam ceder, mas eu sabia que não tinha escolha. Quando desci novamente, ele não estava lá. O silêncio era aterrorizante. Peguei a chave na parede com mãos trêmulas e no mesmo instante ouvi passos atrás de mim. Você acha que pode escapar, Luana?
A voz dele veio como um trovão. Eu me virei e vi Roberto vindo na minha direção com um dos alicates na mão. Meu coração quase parou. Sem pensar, joguei uma cadeira na direção dele e corri de novo. Ele tropeçou e caiu, soltando um grito de raiva, mas eu já estava no meio da escada, subindo o mais rápido que conseguia. Cheguei ao corredor e fui direto para a porta principal. Minhas mãos tremiam tanto que era difícil encaixar a chave na fechadura, mas depois de algumas tentativas desesperadas, consegui. A porta se abriu e o ar gelado da noite bateu no meu rosto. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido antes, tropeçando na terra e nos galhos enquanto ouvia os gritos dele atrás de mim. Você não vai escapar, Luana. Eu sempre pego todas. A escuridão tornava tudo ainda mais assustador. Não dava para ver onde terminava a estrada. E eu só seguia em frente, rezando para alguém aparecer. Foi quando vi as luzes de um carro ao longe. Gritei com todas as forças, acenando freneticamente. O carro diminuiu a velocidade e o motorista, um homem de meia idade, parou. Moça, o que aconteceu? Ele parecia assustado ao me ver naquele estado. Por favor, me tira daqui. Ele vai me matar. Sem fazer mais perguntas, ele abriu a porta e eu entrei no carro. Olhei para trás enquanto ele acelerava, mas Roberto não estava mais lá. Era como se ele tivesse sumido na escuridão. Meu corpo inteiro estava tremendo, mas eu finalmente consegui respirar. Quando o carro arrancou, eu finalmente senti que tinha escapado. Mas a adrenalina ainda corria pelo meu corpo e cada sombra na estrada parecia o Roberto vindo atrás de mim. Moça, o que aconteceu? Tá machucada? O motorista perguntou, olhando para mim pelo retrovisor. Eu só conseguia balançar a cabeça. Minha voz estava travada, mas depois de alguns segundos consegui soltar. Ele tentou me matar. Contei o básico da história, enquanto ele dirigia rápido em direção à cidade. O homem, que se apresentou como Paulo, parecia tão assustado quanto eu. Já ouvi histórias sobre aquela região, mas nunca imaginei algo assim, ele comentou com o rosto sério. Ele me deixou direto na delegacia. Quando entrei, ainda suja e com a respiração descompassada, os policiais me olharam como se já soubessem que algo ruim tinha acontecido. Expliquei tudo, do convite até o momento em que consegui fugir. Um dos policiais, um homem mais velho e calmo, me ouviu em silêncio, anotando cada detalhe. Quando terminei, ele respirou fundo e disse: Moça, você não tem ideia de como teve sorte. Já recebemos relatos sobre mulheres desaparecidas naquela área, mas ninguém nunca voltou para contar. Essas palavras me deram um frio na espinha. E vocês nunca investigaram? Perguntei quase indignada. Sem provas concretas é difícil, mas agora, com o que você contou, vamos até lá. Eles saíram naquela mesma noite. Eu fiquei na delegacia, esperando notícias, mas por dentro eu sabia o que eles iam encontrar. Algumas horas depois, o policial mais velho voltou, o rosto sério. Encontramos a casa. Tudo o que você descreveu estava lá. O porão, as fotos, os objetos das outras mulheres, mas ele fugiu. Meu coração afundou. Mesmo com tudo o que eu tinha passado, ele ainda estava solto. Os dias que se seguiram foram difíceis. Eu mal conseguia dormir. Cada barulho parecia ser ele voltando para me buscar. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que precisava continuar. Sobreviver foi um milagre. E eu não ia deixar isso ser em vão. Decidi compartilhar minha história anonimamente em um blog. Contei cada detalhe daquela noite, do desconforto inicial até a fuga. Terminei com um aviso. Se algo parecer errado, escute seu instinto. Nada vale mais do que sua vida. Também larguei o trabalho na boate. Não era uma decisão fácil, mas eu sabia que não podia continuar na mesma vida depois do que aconteceu. Encontrei um emprego como atendente em uma loja pequena. Era simples, mas me dava uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo.
De vez em quando recebo atualizações da polícia. Eles continuam investigando Roberto, mas ele ainda não foi encontrado. Essa incerteza me assombra, mas também me lembra que eu sou forte. Eu sobrevivi. Minha história virou um alerta e espero que ela salve outras mulheres. Porque no final, o que importa é que eu não fui mais uma vítima. Eu vivi para contar. Oi, pessoal. Meu nome é Renata. Se vocês estão ouvindo essa história, é porque eu consegui sobreviver a algo que parecia impossível. Não é fácil relembrar, mas eu sinto que preciso contar isso. Se minha experiência puder salvar alguém, já vai ter valido a pena. Eu trabalhava como acompanhante de luxo em São Paulo. Não foi uma escolha fácil, mas a vida me empurrou para esse caminho. Minha mãe estava doente, as contas estavam acumulando e, sinceramente, eu não via outra saída. Trabalhando no Clube Vênus, uma boate chique da cidade, eu ganhava bem, mas o dinheiro parecia nunca ser suficiente. Uma noite, enquanto eu estava no lounge VIP, um homem apareceu. Ele era diferente dos outros. Elegante, confiante, mas com um jeito meio enigmático. Se apresentou como Eduardo. Renata, certo? Ouvi coisas incríveis sobre você. Tenho uma proposta que vai te interessar. Eu sorri, mas fiquei desconfiada. Eduardo explicou que tinha um cliente estrangeiro disposto a pagar uma fortuna por um fim de semana no interior. Ele mencionou um resort luxuoso e um cachê que poderia resolver todos os meus problemas. Parecia bom demais para ser verdade. Eu hesitei. Alguma coisa nele me incomodava, mas ao mesmo tempo, o valor era alto demais para eu recusar. Ele percebeu minha dúvida e disse: "Você merece algo melhor. Essa é sua chance." 2 dias depois, eu estava no hangar privado do aeroporto de Congonhas. Quando cheguei, vi outras 3 mulheres. Todas lindas, mas dava para ver que estavam tão nervosas quanto eu. O avião era pequeno e luxuoso, mas o clima era estranho. Eduardo estava no voo, mas não dava muitas informações. Eu tentei puxar assunto, mas ele desviava. Quando perguntei onde exatamente era o resort, ele sorriu. "Calma, Renata. Você vai adorar." Depois de horas de voo, a gente pousou numa pista isolada, cercada de mata. Não era um aeroporto. Era uma pista no meio do nada. Um carro já estava esperando e fomos levadas para uma mansão gigantesca. O lugar era lindo, mas tinha algo de sinistro. Quando a gente chegou, confiscaram nossos celulares e documentos. Disseram que era por segurança. Eu comecei a sentir um frio na barriga que não passava. A mansão tinha guardas armados em todo lugar. As portas todas trancadas. Eu sabia que tinha algo muito errado. Foi naquela noite que tudo ficou claro. No jantar, sentei ao lado de uma mulher chamada Camila. Ela estava mais nervosa que eu, e quando percebeu que ninguém estava prestando atenção, me puxou para um canto. "Renata, a gente está numa armadilha. Isso aqui não é trabalho, é tráfico humano." Meu coração congelou. Eu quis acreditar que ela estava exagerando, mas tudo fazia sentido. O isolamento, os guardas, a falta de comunicação. Camila contou que já tinham trazido outras mulheres para lá e que ninguém sabia o que acontecia com elas depois. A gente precisa sair daqui," ela disse com lágrimas nos olhos. A gente começou a planejar uma fuga, mas era difícil. A mansão parecia um forte. Naquela noite, eles organizaram uma festa. Chamaram homens ricos e influentes que olhavam para a gente como se fôssemos mercadorias. Eu nunca me senti tão vulnerável. Foi durante a festa que a gente viu uma oportunidade. Um dos seguranças saiu para fumar e deixou uma porta lateral destrancada. Camila e eu trocamos olhares. Não precisávamos de palavras. A gente esperou o momento certo e correu. Passamos pela porta e entramos num corredor escuro que levava para os fundos da mansão. Mas não demorou muito para perceberem. O alarme disparou e eu ouvi passos atrás da gente.
Continua correndo, Renata. Não para, Camila gritou. A gente chegou até um portão trancado. Camila tentou abrir, mas não conseguia. Foi então que um dos seguranças apareceu com uma arma apontada pra gente. Ele tinha um sorriso cruel no rosto. Acham que podem fugir? Sem pensar, eu peguei uma pedra que estava no chão e acertei a cabeça dele. Ele caiu, gritando de dor, e Camila conseguiu pegar as chaves no bolso dele. A gente abriu o portão e correu para a floresta que cercava a mansão. A floresta era densa, escura e assustadora. Cada galho que quebrava sob meus pés parecia um grito. Eu ouvia os latidos dos cães e os gritos dos seguranças. Eles estavam nos caçando. Renata, a gente não pode parar, Camila dizia ofegante. Eu estava exausta, mas a adrenalina me empurrava para frente. Cada passo era uma luta. Meus pés doíam, meu corpo estava arranhado, mas eu sabia que se parasse seria o meu fim. Depois de horas andando, a gente viu luzes ao longe. Era um vilarejo pequeno, com casas simples. Quando a gente bateu numa porta, um homem abriu, assustado. Ele olhou para a gente, sujas e desesperadas, e deixou a gente entrar. Contamos tudo o que aconteceu. Ele ficou em choque, mas ligou para a polícia. Algumas horas depois, eles chegaram. A operação na mansão foi rápida, mas nem todas as mulheres foram encontradas. Eduardo e os outros tinham fugido, levando algumas vítimas com eles. Eu senti um alívio enorme por estar viva, mas a culpa de não ter conseguido salvar todas as mulheres ainda me assombra. Hoje eu estou aqui, contando essa história. Não para me fazer de vítima, mas para alertar outras mulheres. Esse tipo de armadilha existe e ninguém está imune. Se algo parece bom demais para ser verdade, desconfie. Eu escapei, mas muitas não têm a mesma sorte. Obrigada por ouvirem minha história. Espero que ela sirva de alerta. Meu nome é Natália e o que vou contar aqui não é uma história qualquer. É algo que marcou minha vida e me fez questionar tudo. Trabalho nas ruas há alguns anos. Não é o que eu queria para mim, mas é o que eu tinha. Madrugadas desertas, carros passando rápido e a sensação constante de que alguém pode te fazer mal. Não é só o frio na pele, é o medo que gruda na alma. Naquela noite, o movimento estava fraco. Eu estava cansada, pensando em ir embora, quando um carro preto desses de gente rica parou bem devagar. O vidro desceu e o motorista era um homem elegante, bem arrumado e com um sorriso que parecia inofensivo. Ele perguntou meu nome e, depois de uma troca rápida de palavras, fez uma proposta que me deixou de queixo caído. Ele ofereceu 5 vezes mais do que eu costumo cobrar por um encontro em um local privado. Eu hesitei. O lugar era uma casa nos arredores da cidade e algo no tom dele me fez ficar alerta. Mas a grana era muita grana. Eu tinha contas atrasadas e minha mãe precisava de remédios caros. Contra meu instinto, aceitei. Ele abriu a porta do carro com a maior gentileza, mas o silêncio no caminho até o local me deixou desconfortável. Depois de uns 20 minutos de estrada, chegamos. Era uma mansão antiga, no meio do nada, cercada por mato. As janelas eram enormes e a casa parecia abandonada, com a pintura descascando e um portão enferrujado. Ele disse para eu esperar em uma sala enquanto pegava algo. A sala era escura, com móveis velhos e cheiro de mofo. Sentei num sofá coberto de pó, mas alguma coisa dentro de mim já gritava que aquilo estava errado. Enquanto esperava, comecei a notar os detalhes. Havia uma bolsa jogada no chão, meio escondida sob uma mesa. Era de mulher. A mesa, por sua vez, tinha marcas de arranhões, como se alguém tivesse arrastado as unhas ali. Meu estômago revirou quando vi algo no canto. Um sapato feminino, pequeno, com manchas escuras. De repente, a realidade me bateu. Eu tinha caído numa armadilha. Tentei me acalmar. Pensava em como sair dali sem levantar suspeitas. Foi quando ouvi passos. Olhei para o corredor escuro
e vi a sombra dele se aproximando. Ele entrou na sala com um sorriso, mas agora seus olhos estavam diferentes. Frios, calculistas. Ele segurava uma corda e um pedaço de fita adesiva. Eu prometo que isso não vai demorar, ele disse com uma calma assustadora. Minha mente gritava, mas eu não podia surtar. Tentei sorrir e disse que precisava ir ao banheiro. Ele hesitou, mas acabou concordando. Caminhei até o corredor com o coração na boca. No banheiro, comecei a procurar algo para me defender. Encontrei um pedaço de vidro no chão. Peguei e segurei firme, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Quando saí, ele estava lá parado, me encarando. Tentei passar por ele, mas ele segurou meu braço com força. Foi instinto. Ataquei com o vidro, cortando o braço dele. Ele gritou e eu saí correndo pelo corredor. O problema é que a casa era um labirinto, com portas fechadas e janelas travadas. Ele vinha atrás de mim, xingando, prometendo que ia me fazer pagar. Entrei num quarto e tranquei a porta. Dentro tinha uma cena que eu nunca vou esquecer. Várias bolsas e roupas femininas jogadas num canto, junto com documentos. Eram de outras mulheres. Mulheres que provavelmente não tinham saído dali vivas. No chão, achei uma chave inglesa. Peguei e me escondi atrás da porta. Eu sabia que ele ia arrombar e eu precisava estar pronta. Quando ele conseguiu entrar, veio com tudo, mas não esperava o golpe. Acertei a cabeça dele com toda a força. Ele caiu no chão, gemendo, mas não desacordado. Corri de novo. A porta da frente estava trancada, mas vi uma janela semi-aberta. Pulei por ali, cortando meu braço no vidro, mas não parei. Do lado de fora, a noite era fria e o silêncio era ainda mais assustador. Corri pelo mato, sem olhar para trás, até chegar na estrada. Minutos depois, vi faróis ao longe. Me joguei no meio da pista, acenando e gritando. O caminhão freou bruscamente e o motorista desceu, assustado. Contei a ele, entre soluços, o que tinha acontecido. Ele me colocou no caminhão e ligou para a polícia enquanto dirigia. Quando chegamos na delegacia, eu ainda tremia. A polícia agiu rápido e foi até a mansão. Encontraram o homem desmaiado e provas de que ele fazia parte de um esquema de tráfico humano. Ele atraía mulheres vulneráveis para aquela casa, prometendo dinheiro fácil, mas elas nunca saíam de lá. Depois daquela noite, eu prometi para mim mesma que nunca mais voltaria para aquela vida. Consegui sair das ruas com a ajuda de ONGs e da minha própria força de vontade. Não foi fácil, mas eu consegui. Hoje, conto minha história para alertar outras mulheres. O perigo pode estar onde a gente menos espera. E nunca, nunca ignore o instinto que diz para você sair correndo. Ele pode salvar sua vida. Eu não vou mentir, minha vida nunca foi fácil. Sempre precisei me virar sozinha e por isso escolhi um trabalho que me dava mais liberdade. Eu sou acompanhante de luxo. Trabalho no Eclipse Night Club, uma boate famosa no centro de São Paulo, onde o luxo e o perigo andam de mãos dadas. Naquela noite tudo parecia normal. Clientes cheios de grana, música alta e aquela energia de sempre. Foi então que ele apareceu. Eduardo. Um homem elegante, bem vestido, com um sorriso fácil que parecia ter sido treinado no espelho. Ele pediu uma bebida e ficou me observando por um tempo, antes de finalmente vir falar comigo. Camila, certo? Ele perguntou, com a voz firme, mas amigável. Eu sorri, já acostumada com esse tipo de abordagem. Depende. Quem quer saber? Ele riu e aquilo já me deixou meio desconfiada. Eduardo não parecia um cliente comum. Ele era direto, mas tinha um jeito educado que fazia a gente baixar a guarda sem nem perceber. Disse que estava na cidade a trabalho, mas queria companhia para uma noite diferente. Ofereceu um valor absurdo, algo que eu só ouvia falar nos bastidores da boate, para um encontro na fazenda dele, nos arredores de São Paulo.
A grana era boa demais para dizer não, mas ao mesmo tempo meu instinto gritava que algo ali não estava certo. Mesmo assim, eu aceitei. Eu sei, devia ter confiado no meu instinto. Antes de sair, mandei uma mensagem para Vanessa, minha melhor amiga. Passei o endereço da fazenda e pedi para ela me ligar no meio da noite, só para garantir que tudo estava bem. Enquanto o motorista dele me levava, tentei relaxar, mas uma parte de mim não conseguia. Algo sobre aquele homem e aquele convite me incomodava. Quando cheguei, fiquei impressionada com o lugar. A fazenda era enorme, com um portão de ferro que parecia coisa de filme. As luzes da casa iluminavam o caminho, mas o silêncio era tão profundo que dava para ouvir meus próprios passos. Eduardo me recebeu com aquele sorriso charmoso e por um momento consegui relaxar. Bem-vinda, Camila. Espero que a viagem não tenha sido cansativa, ele disse, estendendo a mão. A casa era luxuosa, com móveis que pareciam ter saído de uma revista, mas tinha algo estranho. Apesar de toda a beleza, o lugar parecia vazio. Não havia fotos de família, nem aquele tipo de bagunça que faz uma casa parecer um lar. Eduardo serviu vinho, colocou uma música suave e tentou me deixar confortável. Mas enquanto ele falava, meus olhos iam para os detalhes. Na sala, vi um cachecol pendurado na cadeira que parecia muito feminino. Um brinco solitário em cima da mesa de canto. Não queria ser paranoica, mas tudo isso me fez ficar ainda mais alerta. Durante o jantar, ele contou algumas histórias sobre suas viagens, mas parecia que ele decorava as coisas enquanto falava. E quando eu mencionei que tinha mandado minha localização para minha amiga, Eduardo travou por um segundo. Foi rápido, mas eu percebi. Isso é muito responsável da sua parte. Eu admiro mulheres cuidadosas, ele disse, com aquele sorriso que já não parecia tão encantador. Meu coração começou a bater mais rápido. Algo estava errado. E eu precisava descobrir o que era, sem deixar que ele percebesse. Eu continuava sorrindo, fingindo estar interessada nas histórias que Eduardo contava, mas minha mente já estava a mil. Cada palavra dele parecia cuidadosamente calculada, como se ele estivesse tentando me impressionar ou, pior, me distrair. O desconforto que eu sentia crescia a cada minuto. Ele começou a perguntar sobre minha vida, mas sem parecer realmente interessado. Parecia mais uma estratégia para me fazer baixar a guarda. E você, Camila, já pensou em sair dessa vida? Alguém como você merece muito mais. Ri sem graça. Essa não era a primeira vez que ouvia algo assim, mas vindo dele, me soava estranho. Já pensei, mas é complicado. As coisas nem sempre são tão simples, né? Ele concordou com um sorriso e encheu minha taça de vinho novamente, como se quisesse me fazer relaxar. Só que, naquele momento, relaxar era a última coisa que eu conseguia fazer. Eu precisava de uma desculpa para sair dali, pelo menos por alguns minutos para pensar. Posso usar o banheiro? Perguntei, tentando parecer casual. Claro, é no final do corredor, à direita. Levantei e fui até lá, mas ao invés de entrar no banheiro, comecei a explorar a casa. O silêncio era quase sufocante e cada passo meu parecia ecoar pelas paredes. Então, no final do corredor, notei uma porta trancada. Uma chave pequena estava jogada em uma mesa próxima. Minha curiosidade falou mais alto. Peguei a chave com as mãos trêmulas e abri a porta. Quando entrei, meu coração quase parou. Era um quarto pequeno, mas parecia saído de um pesadelo. Roupas femininas estavam espalhadas, junto com joias e objetos pessoais. Em uma mesa havia fotos, muitas fotos. Mulheres sorrindo, mulheres chorando, mulheres desacordadas. Eu reconheci algumas delas de reportagens na TV. Eram desaparecidas. Meu corpo congelou. Cada fibra do meu ser queria correr dali, mas meus pés não obedeciam. Tudo fazia sentido agora. O cachecol na sala, o brinco, o comportamento estranho de Eduardo. Ele não era quem dizia ser. De repente, ouvi passos. Eduardo estava vindo.
Eu fechei a porta rapidamente, mas não tive tempo de sair dali. Ele apareceu no corredor com um sorriso que agora parecia mais um aviso. Curiosa, Camila, você deveria ter ficado no jantar. Meu coração quase saiu pela boca. Ele estava segurando uma faca e a expressão dele mudou completamente. O charme tinha sumido e no lugar havia algo sombrio, cruel. Você acha que é diferente das outras? Todas pensaram a mesma coisa no começo. Mas sabe o que acontece com curiosas, não sabe? Eu sabia que tinha que ganhar tempo. Eduardo, eu só queria ir ao banheiro. Não sei do que você está falando. Ele riu. Um som seco e frio. Ah, Camila, não se preocupe. Logo você vai entender. É só uma questão de tempo. Eu precisava pensar rápido. A única certeza que eu tinha era que, se eu não agisse, acabaria como aquelas mulheres das fotos. O som da risada dele ecoava na minha cabeça enquanto eu tentava manter a calma. Mas por dentro eu estava em pânico. Eduardo fechou a porta atrás de nós e bloqueou a saída. A faca na mão dele brilhava sob a luz fraca do corredor. E eu sabia que, se não fizesse algo, esse seria o meu fim. Eduardo, escuta, não precisa fazer isso. Ninguém sabe que eu estou aqui. Podemos fingir que nada aconteceu, ok? Eu só vou embora. Ah, Camila, você é boa nisso. Tenta manipular com palavras bonitas, mas eu já conheço esse jogo. Você não vai a lugar nenhum. Enquanto ele falava, meus olhos vasculhavam o quarto, procurando algo, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Meus dedos tocaram um candelabro pesado em cima da mesa. Era minha única chance. Ele deu mais um passo na minha direção, segurando a faca com firmeza. Meu coração disparou. E então, sem pensar duas vezes, eu agarrei o candelabro e o joguei com toda a força na cabeça dele. O impacto foi brutal. E Eduardo caiu no chão, segurando a cabeça e soltando a faca. Eu não esperei para ver se ele estava bem ou não. Peguei a faca e saí correndo, meus pés batendo contra o chão de madeira, enquanto ele gemia de dor atrás de mim. Eu sabia que ele não ficaria desacordado por muito tempo, então corri em direção à porta principal. Mas para o meu horror, estava trancada. Sem tempo para pensar, corri em direção a uma janela e consegui abri-la. Pulei para fora da casa, caindo no chão duro do lado de fora. A dor no joelho quase me parou, mas o medo era maior. Atrás de mim, ouvi Eduardo gritar. Ele estava mais furioso do que nunca. Você acha que pode fugir de mim, Camila? Ninguém foge de mim. Eu me levantei e comecei a correr, ignorando a dor. A fazenda era cercada por uma floresta densa e o chão irregular tornava a fuga ainda mais difícil. Ouvi os latidos dos cães e meu coração parecia que ia explodir. Os galhos rasgavam minha pele enquanto eu me embrenhava na mata, mas eu não podia parar. Os gritos de Eduardo e o som dos cães ficavam mais altos. A escuridão da noite era quase total, mas a adrenalina me fazia continuar. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, vi uma luz ao longe. Era uma estrada. Usei o resto das forças que me sobravam para chegar até lá. Assim que pisei no asfalto, vi faróis se aproximando. Um caminhão parou ao meu lado e o motorista desceu, assustado ao me ver ensanguentada e desesperada. Por favor, me ajude! Ele quer me matar! O homem me puxou para dentro do caminhão e arrancou com tudo. Olhei para trás e vi Eduardo parado na beira da estrada, sua silhueta sombria sob a luz dos faróis. Mas ele não me seguiu. Eu estava salva. Quando o caminhão começou a acelerar, eu desabei no banco do passageiro. Meu corpo tremia e as lágrimas finalmente vieram. O motorista, um senhor simples e gentil, me olhava com preocupação enquanto tentava me acalmar. Moça, o que aconteceu com você? Quem era aquele homem? Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Ele tentou me matar. Ele já matou outras mulheres. Eu só consegui escapar por pouco. Ele não fez mais perguntas, apenas acelerou em direção à cidade mais próxima. Assim que chegamos, ele me levou direto à delegacia.
Eu tremia enquanto contava tudo aos policiais. Cada detalhe daquela noite parecia pior enquanto saía da minha boca. Mas eu sabia que precisava ser forte. A polícia levou meu relato a sério, especialmente depois que mencionei o quarto cheio de fotos e objetos pessoais das outras mulheres. Um grupo foi enviado imediatamente para a fazenda de Eduardo e eu fiquei esperando, cercada por policiais, sem conseguir pensar em nada além do terror que havia passado. Horas depois, a notícia chegou. Eduardo tinha sido preso. Ele estava tentando fugir quando os policiais chegaram, mas não conseguiu. Dentro da casa, encontraram evidências suficientes para conectá-lo a pelo menos 7 desaparecimentos na região. Foi um alívio ouvir isso, mas não um alívio completo. A imagem daquelas fotos, daqueles rostos, ainda estava gravada na minha mente. Mulheres que não tiveram a mesma sorte que eu. Nos dias que se seguiram, a mídia tomou conta da história. Eduardo virou o serial killer da fazenda nas manchetes e meu nome foi mantido em sigilo. Mas isso não impediu que eu me sentisse vulnerável e exposta. Eu sabia que precisava fazer algo com essa segunda chance que a vida tinha me dado. Decidi deixar minha profissão e recomeçar. Me inscrevi em um curso e comecei a trabalhar com um grupo que ajuda mulheres em situação de risco. Não era fácil, mas cada história que eu ouvia me lembrava que eu tinha escapado do pior e que poderia usar minha experiência para salvar outras. Ainda acordo no meio da noite com pesadelos. Às vezes ouço os passos dele, os gritos, o som dos cães. Mas, quando isso acontece, eu respiro fundo e lembro a mim mesma. Eu sobrevivi. Essa é a minha história. Não sei como tive forças para passar por tudo isso, mas espero que ao contar o que vivi, outras mulheres possam aprender a ouvir seus instintos e se protegerem. Porque no mundo em que vivemos, o perigo nem sempre está onde esperamos. Trabalhar à noite sempre foi um desafio. Tem quem diga que a madrugada é tranquila, mas para mim ela carrega uma tensão constante. Eu sei o que é andar por ruas escuras, observando cada carro que passa, tentando identificar quem é cliente e quem pode ser uma ameaça. Meu nome é Vanessa, tenho 26 anos e faço programas. Não escolhi isso por glamour, escolhi porque era o que tinha para hoje. Naquela noite, já passava das 23h e eu estava pensando em encerrar. As ruas estavam mais vazias que o normal e o frio cortava minha pele. De repente, meu celular vibrou, número desconhecido. Pensei em não atender, mas dinheiro fala alto, né? Oi, é a Vanessa? A voz era calma, até simpática. Sim, quem é? Eduardo. Tô precisando de um serviço, mas queria algo diferente. É uma viagem curta. Pago o dobro do que você está acostumada. O dobro. Isso fez meu coração bater mais rápido. Ele parecia educado, sem forçar nada. Combinei de encontrá-lo em um ponto próximo, uma avenida iluminada. Enquanto esperava, fiquei pensando, será que vale a pena? E se der ruim? Mas eu estava precisando muito do dinheiro. Não dava para recusar. O carro dele chegou pontualmente, um sedã preto, elegante, mas discreto. Eduardo desceu. Ele era bem apessoado, camisa social, relógio caro, mas o sorriso não parecia verdadeiro. Ele abriu a porta do passageiro com um gesto cortês. Boa noite. Pronta? Entrei no carro e assim que ele deu partida, senti um cheiro estranho, algo metálico, como ferrugem. Ignorei, achando que era coisa da minha cabeça. A conversa no começo foi tranquila. Ele perguntou coisas normais. Como estava o movimento? Se fazia muito tempo que eu trabalhava à noite. Até que o tom mudou. Você mora sozinha? Não, menti. Tenho um namorado que me espera. Ele riu de leve, como se soubesse que era mentira. Entendi. Ele sabe que você está aqui agora? Meu estômago deu um nó.
Tentei desconversar, mas Eduardo começou a pegar um caminho estranho. Era pra gente ir para um motel, mas ele desviou. Quando perguntei, ele respondeu com um tom tranquilo demais. É só um atalho, mais rápido. As ruas ficaram escuras, sem nenhuma placa ou casa à vista. Comecei a sentir o peito apertar. Algo estava errado. O silêncio dentro do carro era sufocante. Eduardo não olhava mais para mim, só para a estrada. Minha cabeça trabalhava a mil, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que vi no banco de trás uma corda grossa enrolada de qualquer jeito. Do lado, uma garrafa térmica com manchas escuras. Meu coração disparou. Era como se o ar tivesse sumido do carro. Tá tudo bem? A gente já tá chegando? Perguntei, tentando manter a voz firme. Quase lá, ele respondeu frio. O caminho ficou ainda mais deserto. Não tinha nem poste de luz. Meu celular estava na bolsa, mas eu sabia que não tinha sinal. Eduardo virou para uma estrada de terra e parou o carro perto de um galpão abandonado. Meu corpo inteiro congelou. Vou pegar uma coisa no porta-malas, fica aí. Assim que ele saiu, comecei a procurar algo, qualquer coisa dentro do carro. No porta-luvas, achei uma chave de fenda. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Peguei a ferramenta e escondi na bolsa. Eduardo voltou, mas agora o sorriso tinha sumido. Ele abriu a porta do passageiro devagar. Vem cá um minutinho, quero te mostrar uma coisa. Tentei argumentar, mas ele agarrou meu braço. Foi instinto. Tirei a chave de fenda da bolsa e o ataquei no braço. Ele gritou surpreso e me soltou. Foi o tempo que eu precisava para correr. A estrada parecia infinita. Ouvi os passos dele atrás de mim, o som da lanterna iluminando o chão. Vanessa, volta aqui, vamos conversar. Ele gritava, mas eu não parava. A cada passo, sentia que estava mais longe de virar estatística. Depois do que pareceu uma eternidade, vi faróis ao longe. Era um caminhão. Juntei minhas últimas forças e corri para o meio da estrada, acenando com os braços. O caminhão parou. Um senhor desceu, assustado ao me ver daquele jeito, ofegante, chorando. Moça, o que aconteceu? Por favor, me ajuda. Tem um homem vindo atrás de mim. Ele olhou para o caminho escuro e me colocou na cabine. Eduardo apareceu pouco depois, mas ao ver que eu não estava sozinha, deu meia volta e desapareceu na escuridão. Na delegacia, contei tudo. O caminhoneiro ficou comigo e, enquanto eu falava, descobri que Eduardo já era procurado por outros crimes. Ele fazia a mesma coisa com outras mulheres, prometia dinheiro fácil e as levava para um fim trágico. Quando voltei para casa, ainda estava tremendo. Aquela noite me mudou para sempre. Eu sobrevivi porque escutei meu instinto, mas sei que muitas não tiveram a mesma sorte. Hoje, conto essa história para alertar outras mulheres, porque a noite tem vida própria e se você não ficar atenta, ela pode te engolir. Meu nome é Clarice. Tenho 29 anos. Sou acompanhante de luxo no Rio de Janeiro. E minha vida é como um salto alto. Glamourosa por fora, mas dolorosa no fim do dia. Trabalho no Eclipse Club, uma boate que recebe os figurões da cidade. Ali, a gente finge que tudo é perfeito. Mas ninguém vê o que está por trás do sorriso e do brilho das roupas. Naquela sexta-feira, a noite estava devagar. Eu já tinha decidido ir para casa quando recebi a mensagem. Era um cliente novo chamado Bruno. Ele parecia apressado, oferecendo o dobro do meu cachê para um encontro naquela mesma noite. O combinado era em um restaurante afastado, em uma área que eu conhecia como perigosa à noite. Não parece uma boa ideia, pensei. Mas a grana falou mais alto. Tenho contas a pagar e o aluguel não espera. Liguei para o Pedro, meu motorista de confiança, e pedi para ele me levar. Ele tentou me convencer a recusar. Clarice, isso tá estranho. Melhor deixar para lá. Mas eu fui assim mesmo.
Quando chegamos ao local, um restaurante à beira de um canal, já senti um arrepio. O lugar estava vazio, com as luzes meio apagadas. Só o garçom estava lá, e ele parecia desconfiado. Sentei em uma mesa perto da janela, enquanto o Pedro esperava no carro. Liguei para o Bruno e ele disse que estava a caminho. Típica desculpa de quem já está atrasado. Foi então que vi um homem parado do outro lado da rua, perto de um poste com a luz piscando. Ele estava de capuz, com o rosto parcialmente coberto. No começo, pensei que era só um morador local, mas o jeito que ele olhava para mim fez meu estômago revirar. Enquanto isso, o Pedro saiu para buscar combustível, me deixando sozinha. Tranquei as portas do carro e tentei me acalmar. Mas quando olhei de novo, o homem tinha atravessado a rua. Ele estava vindo na minha direção. Meu coração disparou. Ele parou ao lado do carro, me encarando pela janela. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele começou a bater no vidro. Primeiro devagar, depois com força. Na mão dele, vi algo brilhando. Era uma faca. Ele murmurava algo que eu não conseguia entender, mas o tom de voz era cheio de ódio. Eu tentei ligar para o Pedro, mas o celular só dava sinal de ocupado. Quando ele começou a forçar a maçaneta da porta, percebi que não tinha tempo. A única coisa que pude fazer foi sair pelo outro lado e correr. Corri sem olhar para trás. Minhas pernas mal me obedeciam e o salto alto parecia um inimigo. Cada batida no chão ecoava como um aviso. Ele está vindo. A rua estava deserta, as luzes piscando como se o próprio cenário quisesse me enlouquecer. Avancei até uma loja de conveniência com as luzes acesas, achando que ali seria minha salvação. Quando cheguei, percebi que estava trancada. Comecei a bater no vidro, implorando por ajuda, mas não havia ninguém. Foi aí que ouvi os passos dele. Não precisei olhar para saber que ele estava perto. Virei para o outro lado e corri em direção a um beco. Entrei sem saber onde aquilo ia dar e me escondi atrás de algumas caixas de papelão. Minha respiração estava pesada e meu coração parecia que ia sair pela boca. Tentei me acalmar, mas então ouvi a voz dele. Eu sei que você está aqui. Ele estava no beco, chutando as caixas e mexendo em tudo ao redor. Cada som fazia minha pele arrepiar. Minha única chance era esperar que ele se distraísse. Quando ouvi o som de algo caindo no fundo do beco, aproveitei e saí correndo de novo. Vi uma placa indicando um prédio abandonado próximo ao canal. Era minha única opção. Entrei pela entrada lateral e tranquei a porta atrás de mim com um pedaço de madeira. O lugar estava escuro, cheirando a mofo e podridão. Subi alguns degraus, tentando encontrar um lugar para me esconder. No segundo andar, vi um pequeno cômodo com uma porta ainda inteira. Entrei e me sentei no chão. Peguei o celular e tentei ligar para o Pedro de novo. Desta vez, ele atendeu. Clarice, onde você está? Tô voltando agora pro restaurante, não te achei lá. Eu tô num prédio abandonado. Tinha um homem, ele tá me seguindo. Vem rápido, por favor. Antes que ele pudesse responder, ouvi um barulho que me fez gelar. Passos. Ele estava subindo as escadas. Os passos estavam cada vez mais perto. Peguei um pedaço de ferro que encontrei no chão, me preparando para o pior. Quando ele abriu a porta, não pensei. Usei toda a minha força e acertei ele na cabeça. Ele cambaleou, mas não caiu. Antes que eu pudesse fugir, ele me segurou pelo braço. Gritei e o golpeei de novo, desta vez no ombro. Ele caiu no chão e eu corri para fora do cômodo. Desci as escadas tão rápido que quase tropecei várias vezes. O som dos gritos dele ecoava pelo prédio, mas eu não podia parar. Quando cheguei à saída, vi os faróis do carro do Pedro vindo na minha direção. Clarice, entra no carro agora! Ele gritou, parando o carro no meio da rua. Sem pensar, pulei para dentro. Ele acelerou e finalmente me senti a salvo. Mais tarde, fomos à delegacia. Contei tudo para os policiais, mas quando voltaram ao prédio, o homem tinha sumido. Apenas rastros de sangue ficaram para trás. Depois daquela noite, nada foi o mesmo.
Decidi deixar o trabalho. Não valia o risco. Mas ainda sinto que ele está por aí, esperando, observando. Sobrevivi, mas nunca mais fui a mesma. Sabe aquela sensação de estar sempre no limite? Pois é, essa é minha vida. Meu nome é Clara, tenho 45 anos e trabalho como garota de programa. Não é algo que eu tenha sonhado fazer, mas quando a vida aperta e você tem uma filha para criar, nem sempre dá para escolher. Todas as noites eu fico parada ali, na frente de alguns motéis, esperando os clientes. É o mesmo ponto há anos e já conheço o movimento como a palma da minha mão. A rua é cheia de histórias. A cada carro que para, é um universo de mistérios, promessas ou problemas. Tem os clientes regulares, os que tentam se aproveitar e os que só querem esquecer a vida por um tempo. E eu? Bem, tento sobreviver no meio disso tudo. Sempre fico de olho no movimento, especialmente quando vejo alguém que não parece pertencer àquele mundo. Meu sexto sentido nunca falha, mas às vezes a necessidade fala mais alto. Minha amiga Paula, que trabalha no mesmo ponto, vive me alertando sobre os perigos. Clara, esses aplicativos são uma armadilha. Já vi mulher sumir depois de marcar encontro com esses caras, ela dizia. Eu sempre escutava, mas na prática a gente faz o que precisa para pagar as contas. A rua é perigosa, claro, mas pelo menos aqui eu vejo o que está na minha frente. No aplicativo é só uma foto e um monte de palavras bonitas que podem ser mentira. Naquela noite estava especialmente cansada. Os carros passavam, paravam, alguns olhavam para mim e seguiam. Era o mesmo de sempre. Só que lá no fundo eu sentia uma inquietação que não sabia explicar. Algo naquela noite parecia diferente. Foi quando meu celular vibrou. Uma mensagem no aplicativo que eu usava de vez em quando. O nome dele era Marcelo. A foto de perfil mostrava um homem bem apessoado, arrumado, com aquele ar de eu sei o que quero. Ele começou com um papo educado, nada vulgar. Disse que era empresário, que estava na cidade a trabalho e queria algo discreto. Algo especial, como ele colocou. Olha, eu não sou boba, já vi de tudo. Mas ele era diferente, não parecia um desses caras que te olha como se você fosse só um objeto. E o que chamou mesmo minha atenção foi o valor que ele ofereceu. Era dinheiro suficiente para eu pagar 2 semanas de aluguel e ainda fazer uma boa compra para casa. Minha filha Sofia precisava de um tênis novo para a escola. E bom, aquele dinheiro resolveria. É perigoso, Clara. Não se mete nisso. A voz da Paula ecoava na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, eu pensava na geladeira meio vazia e na conta de luz vencida. Hesitei por uns minutos, mas acabei respondendo. Combinamos o encontro. Ele ia passar de carro para me buscar. A ideia me deixou nervosa, mas de novo, o dinheiro falou mais alto. Marcamos para meia-noite. Enquanto esperava, sentia o estômago revirar. Algo em mim dizia que era uma má ideia, mas como ignorar a necessidade? Quando o carro dele parou na minha frente, um sedã preto brilhando sob a luz fraca da rua, respirei fundo e entrei. O que poderia dar errado? Assim que entrei no carro, aquele cheiro de couro e perfume caro me envolveu. Marcelo sorriu para mim. Era o mesmo sorriso da foto, mas pessoalmente tinha algo estranho. Ele era simpático, não vou mentir, mas tinha uma coisa nos olhos dele que não combinava com o resto. Sabe quando você sente que alguém está escondendo algo? Foi isso. Tentei puxar conversa enquanto ele dirigia. Perguntei se ele vinha muito à cidade, coisas básicas, só para quebrar o silêncio. Ele respondeu, mas sempre com frases curtas, como se quisesse evitar qualquer conexão mais profunda. O clima no carro começou a pesar, e eu não sabia dizer exatamente por quê. Percebi que ele estava desviando o caminho. A rua principal ficou para trás. E agora estávamos em ruas cada vez mais desertas. Comecei a ficar tensa. Marcelo, o motel não é naquela direção.
Perguntei, tentando soar casual. Ele olhou pelo retrovisor e sorriu, mas não respondeu. Meu coração começou a bater mais rápido. Quando finalmente chegamos, o lugar parecia tirado de um filme de terror. Era um motel velho, com poucas luzes funcionando e uma fachada quase caindo aos pedaços. Um frio percorreu minha espinha. Não era o tipo de lugar que ele tinha descrito na mensagem. No balcão, o recepcionista nos olhou de um jeito estranho, como se quisesse dizer alguma coisa, mas ficou em silêncio. Ele entregou a chave e nos deixou seguir. Enquanto caminhávamos para o quarto, a sensação de perigo aumentava. Eu tentava parecer tranquila, mas minha mente já estava trabalhando a mil. E se eu estivesse entrando numa cilada? Calma, Clara. É só mais um cliente, eu repetia para mim mesma, tentando controlar o medo. No fundo, eu sabia que não era. Assim que entramos no quarto, ele trancou a porta com um estalo que ecoou na minha cabeça. O quarto era pequeno, escuro, e o ar tinha um cheiro estranho de mofo misturado com algo que eu não conseguia identificar. Marcelo colocou minha bolsa num canto e se sentou na cama, me observando em silêncio por alguns segundos. Aquilo me deu arrepios. Ele começou a fazer perguntas que não tinham nada a ver com o combinado. Você tem família? Alguém sabe onde você está agora? Cada pergunta parecia mais invasiva que a anterior. Eu tentava responder sem dar muitos detalhes, mas minha voz tremia. Ele percebeu. Tá nervosa, Clara? Ele perguntou com um sorriso que não tinha nada de amigável. Foi aí que meu medo virou pavor. De repente, ele tirou o celular do bolso e começou a mexer em algo. Não sei porquê, mas aquela ação me deixou ainda mais alerta. Ele falou baixo, quase para si mesmo. Tá tudo pronto. Meu coração disparou. Eu sabia que precisava agir rápido. Tentei manter a calma e disse que precisava ir ao banheiro. Ele hesitou, mas acabou concordando. Não demora, ele disse, enquanto me seguia com os olhos. Entrei no banheiro e travei a porta. Minha mente estava a mil. Olhei em volta, buscando desesperadamente uma saída. Foi quando vi a janela pequena, bem no alto. Não era grande o suficiente para passar confortavelmente, mas eu não tinha escolha. Enquanto subia no vaso sanitário para alcançar a janela, ouvi Marcelo bater na porta. Clara, tá tudo bem aí? Ele não estava mais tão calmo. A voz dele tinha um tom de impaciência que me fez gelar. Só um minuto, gritei, tentando ganhar tempo. Consegui abrir a janela, mas ouvir o barulho da maçaneta sendo forçada me fez acelerar. Abre essa porta agora, ele gritou. Não pensei duas vezes. Me espremei pela janela, sentindo minha pele arranhar na borda estreita. Caí do outro lado, num chão de terra úmida. Meu corpo tremia de medo, mas minhas pernas sabiam que eu tinha que correr. Caí no chão com um baque que fez meu corpo inteiro doer. O ar gelado da noite e a sensação de terra molhada me trouxeram de volta à realidade. Eu precisava correr. Me levantei rapidamente, ignorando a dor nos joelhos e cotovelos, e comecei a correr o mais rápido que podia. Atrás de mim, ouvia Marcelo gritando. Ele estava furioso. O som de algo quebrando, talvez a porta do banheiro, ecoou no ar, e meu coração disparou. Era uma área isolada, sem luzes nem casas por perto, só uma estrada escura e cercada de árvores. Meus sapatos escorregavam na terra e minha respiração saía em arfadas curtas e descompassadas. A cada passo eu sentia como se ele estivesse mais perto, como se sua presença fosse uma sombra crescendo atrás de mim. O silêncio da noite fazia tudo parecer mais aterrorizante. Só o som dos meus passos e os gritos dele cortavam a escuridão. Finalmente, cheguei à estrada. O asfalto frio sob meus pés era um pequeno alívio, mas eu sabia que não estava segura. Olhei para trás e não vi ninguém, mas isso não me tranquilizou. A adrenalina me dizia para continuar. Foi então que avistei faróis ao longe. Um carro estava vindo na minha direção. Levantei os braços e comecei a acenar freneticamente, gritando por ajuda.
Por favor, pare! Socorro! O carro desacelerou e, para minha surpresa, era o recepcionista do motel. Ele olhou para mim, confuso e assustado, mas quando me viu naquele estado, imediatamente me deixou entrar. O que aconteceu? Ele perguntou enquanto acelerava. Contei tudo, do jeito que consegui, ainda tentando recuperar o fôlego. Ele ficou em choque. Eu sabia que tinha algo errado com aquele cara. Ele disse apertando o volante com força. De repente, uma figura apareceu na estrada. Era Marcelo, correndo, mas agora ele parecia exausto. Ele tentou bloquear o carro, mas o recepcionista não parou. Passamos direto por ele e eu senti uma mistura de alívio e medo. O que teria acontecido se ele tivesse nos alcançado? Minha cabeça girava com essa pergunta, mas uma coisa era certa: eu tinha escapado por pouco. Chegamos à delegacia e o recepcionista me acompanhou para prestar queixa. Lá, descobri que Marcelo já era procurado pela polícia por crimes contra mulheres. Minha denúncia seria uma peça-chave para que ele finalmente fosse preso. Saber disso foi um pequeno consolo em meio ao caos daquela noite. Depois que prestei depoimento, me sentei numa sala pequena e fria da delegacia. O recepcionista ficou ao meu lado, me oferecendo palavras de conforto. Eu estava tremendo, não só de frio, mas de puro choque. Minhas mãos ainda doíam dos cortes que fiz ao passar pela janela. E meus joelhos estavam ralados, mas o que mais doía era a minha cabeça. Era como se tudo estivesse se repetindo na minha mente, em um loop interminável. Um dos policiais se aproximou e me deu mais informações sobre Marcelo. Ele era conhecido por atrair mulheres com falsas promessas, sequestrá-las e... Bom, nem preciso dizer o resto. Ouvir aquilo me fez perceber o quão perto eu tinha chegado de ser mais uma estatística. Minhas mãos suavam e minha garganta estava seca. Eu sentia o peso da sorte, mas também da culpa. Por que eu? Por que eu consegui escapar quando tantas outras não tiveram a mesma chance? O recepcionista me levou para casa. No caminho, ele falou sobre como já tinha desconfiado de Marcelo assim que ele apareceu no motel. Tem gente que tem um olhar diferente, sabe? Eu não sabia o que fazer, mas resolvi seguir o instinto. Ainda bem que deu tempo, ele disse. Agradeci a ele com a voz embargada. Sem aquele gesto simples, eu não estaria viva. Quando finalmente cheguei em casa, encontrei minha filha Sofia dormindo no sofá, com a TV ligada. Eu me sentei ao lado dela e a observei por um longo tempo. Ela era a razão pela qual eu fazia tudo o que fazia. Mas naquela noite, percebi que não podia mais continuar assim. Não podia me arriscar tanto e correr o risco de deixar minha filha sozinha no mundo. Precisava encontrar outra forma de sustentar a gente. Passei os dias seguintes repensando minha vida. Aquele encontro com Marcelo foi um divisor de águas. Não foi só o susto, foi o alerta que eu precisava. Decidi procurar ajuda, buscar novas opções. Não seria fácil, mas eu estava determinada. Hoje, cada vez que penso naquela noite, sinto um misto de medo e alívio. Foi por pouco, muito pouco. Não quero ser mais uma vítima. Quero ser alguém que teve a chance de mudar a própria história. E por mais duro que seja, eu vou conseguir. Eu nunca vou esquecer daquela noite. Não importa quanto tempo passe, as memórias ainda aparecem nos meus sonhos e me fazem acordar suando frio. Trabalhar na boate Diamante Noturno já era uma montanha-russa por si só. Música alta, clientes bêbados, risos exagerados, olhares invasivos. Eu sabia que não era o trabalho mais seguro do mundo, mas sinceramente era o que pagava as contas. Desde o começo daquela noite, algo parecia fora do lugar. Eu lembro de olhar para o movimento entrando pela porta da boate, avaliando rapidamente quem parecia um problema em potencial. Isso virou um hábito. A gente aprende a ler as pessoas. O ambiente estava lotado e o bar, como sempre, era um caos.
Eu corria de um lado para o outro, abrindo garrafas, entregando drinks e trocando sorrisos automáticos. Mas então, ele apareceu. Ele era diferente. Alto, com um olhar fixo que incomodava, vestido com uma camisa social mal passada. Ele não combinava com o ambiente. Quando chegou ao balcão, pediu um uísque seco. Sua voz era baixa, quase um murmúrio, mas havia algo na maneira como ele falava que me deixou desconfortável. "Mariana, né?" disse ele, olhando para o meu crachá antes que eu tivesse a chance de responder. Eu não respondi de imediato. Apenas entreguei o drink e me virei para atender outro cliente. Só que ele não parava de me observar, como se estivesse esperando algo. A primeira interação foi estranha, mas eu segui com o meu trabalho. Infelizmente, ele não parou por ali. A cada vez que voltava ao balcão, ele parecia mais insistente e mais bêbado. "Você é bonita, sabia?" ele disse, com um sorriso que não era nem um pouco amigável. "Obrigada, mas estou ocupada agora", respondi, tentando ser educada. "Não tô te elogiando, tô falando a verdade. Deveria agradecer de verdade." Ignorei e continuei atendendo. O problema é que ele não aceitou ser ignorado. Começou a bater o copo na bancada, reclamando alto. Eu sabia que aquilo ia chamar atenção, mas não tinha muito o que fazer. "Olha aqui, só quero conversar. Por que você está me tratando assim?" Eu forcei um sorriso, mas estava começando a ficar preocupada. Quando ele segurou meu braço, senti um gelo subir pela espinha. "Me solta", falei mais firme. Ele soltou, mas ficou rindo. Um dos seguranças olhou na direção dele, mas o cara agiu rápido, saindo do balcão e indo para a pista. Achei que ele tinha desistido, mas eu estava errada. Era quase meia-noite quando ele voltou, agora mais agressivo. Ele passou pela lateral do bar e antes que eu pudesse reagir, estava do lado de dentro. Empurrou copos no chão, jogou a bandeja de limões longe e gritou: "Você vai me ouvir agora, Mariana." Eu congelei. Ele estava a poucos centímetros de mim e eu senti o cheiro forte de álcool. Tentava pensar rápido, mas meu corpo estava travado. Um colega tentou puxá-lo, mas levou um empurrão tão forte que caiu contra as prateleiras de garrafas. Foi instinto. Corri para o estoque e tranquei a porta atrás de mim. Lá dentro, tremendo, encostei o ouvido na porta. Podia ouvir os gritos lá fora, o som de vidro quebrando e os passos apressados. Os minutos pareciam horas. Quando os sons diminuíram, ouvi uma colega gritar meu nome. "Mariana, sai daí! Ele fugiu!" Abri a porta devagar, ainda com o coração disparado. A boate estava um caos. Mesas viradas, garrafas quebradas. Os seguranças disseram que ele escapou antes da polícia chegar. Eu queria acreditar que tinha acabado, mas meu corpo ainda estava em alerta. Depois daquela noite, minha vida mudou. Eu não conseguia voltar a trabalhar sem sentir o estômago revirar toda vez que um cliente mais bêbado chegava perto. Comecei a ter pesadelos. Às vezes, era como se ele estivesse me observando em todos os lugares. Tentei seguir em frente, mas a verdade é que aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não sabia explicar. Fui atrás de ajuda. Um psicólogo me ajudou a entender que não era culpa minha, que eu fiz o que pude para sobreviver. Além disso, comecei a conversar com outras mulheres da boate. Descobri que muitas delas já tinham passado por situações parecidas, mas nunca tinham denunciado ou falado abertamente. Era sempre o medo de perder o emprego ou de não serem levadas a sério. Decidimos nos unir. Fizemos um abaixo-assinado pedindo mais segurança na boate e conseguimos algumas mudanças, como seguranças mais treinados e câmeras no bar. Não era perfeito, mas era um começo. Hoje, quando olho para trás, sinto um misto de alívio e tristeza. Alívio por estar viva, por ter conseguido sair daquela situação. Tristeza por saber que tantas outras mulheres ainda enfrentam isso todos os dias. Eu decidi não deixar minha história ser só mais uma. Falei sobre o que aconteceu em grupos de apoio, em palestras e até nas redes sociais.
Quero que outras mulheres saibam que não estão sozinhas, que é possível pedir ajuda e, mais importante, que elas não são culpadas pelo que acontece. Essa foi a minha última noite no Diamante Noturno. Eu sabia que precisava seguir em frente, encontrar um lugar onde eu pudesse me sentir segura. E foi o que fiz. Agora, toda vez que conto minha história, espero que alguém em algum lugar ouça e decida se proteger antes que seja tarde demais. Porque no final, o medo nunca pode ser maior do que a nossa vontade de viver.